Olá, meus queridos. Desejo que vocês estejam bem, em casa, estudando, cuidando da saúde de vocês. Não tenho como começar a videoaula sem dar essa recomendação, porque ela é muito importante, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 de língua inglesa. Vamos falar sobre os substantivos em inglês. Vamos falar da flexão de número desses substantivos em inglês. Portanto, vamos falar de singular e de plural. Bom, a primeira regrinha, né, vamos dizer que é a nossa regra geral, né, de uma maneira geral, esses substantivos terão um plural muito parecido com o que fazemos em português. Você colocou S, está tudo certo, ok? Então, olha só, a maioria dos substantivos é contável, isto é, tem uma forma no singular e outra no plural. Isso significa o quê? Essa informação é muito importante. Somente os substantivos contáveis terão uma forma para o singular e outra para o plural. Olha lá, the girl is waiting for the bus. 3 girls are waiting for the bus, ok? Você percebe ali que eu fiz o plural acrescentando S. E de maneira geral vou fazer isso com outros substantivos. Olha lá, table, tables, book, books. Bom, mas nós temos algumas situações especiais. Vou falar sobre a primeira situação. São os substantivos terminados em S, SS, CH, SH, X, Z e a maioria dos substantivos terminados em O. O que acontece? Você vai colocar o ES nesse substantivo para que ele esteja no plural. Olha lá, bus, buses, church, churches. Você percebe que, dependendo da terminação ali, das letras que estão lá em cima, você vai acrescentar ES para que você possa colocar esse seu substantivo no plural. Porém, acrescenta-se apenas S aos substantivos a seguir. Existem alguns substantivos terminados em O que você não vai colocar o ES, você vai colocar só S. E não é só isso. Existem outros que também são terminados em O. Olha a observação que eu coloquei. Alguns substantivos possuem as duas formas no plural. Isso significa o quê? Que você pode colocar S para que você possa passá-lo para o plural ou você vai colocar ES. Então você precisa redobrar a sua atenção para os substantivos terminados em O, ok? Bom, aí nós temos uma outra situação, que são aqueles substantivos terminados em Y. Todos os substantivos terminados em Y? Não. Somente aqueles que forem precedidos por consoante. Antes desse Y, se você tiver uma consoante, você vai tirar esse Y e colocar IES, para que você coloque esse substantivo no plural. Olha lá, sky. Terminou em Y, mas você tem antes uma consoante. Você tirou o Y e acrescentou IES. E aí nós temos outras situações, né? Você tem uma outra situação que são com aqueles substantivos terminados em F ou FE. Você vai trocar essas letras por VES, tá certo? E aí você vai fazer essa troca para que você possa colocar esse substantivo no plural. Olha lá, cough. Terminou em F, o que você vai colocar ali? Vai tirar o F e vai colocar VES. Olha lá, live. Terminou em FE. Você vai tirar esse FE e vai colocar VES. Tudo bem? Só que ainda tem uma outra situação. Olha a observação. Existem ainda substantivos que fazem o plural das duas formas. Ou você acrescenta só o S, ou você retira a letra e coloca VES. E aí as duas possibilidades você pode fazer ali, ó. É o caso de Dorf, é o caso de Scarf e é o caso de Hoof. Qualquer uma dessas situações você pode colocar só o S, fez o plural. Ou você pode colocar, vai retirar o F final e vai colocar VES. Plural irregular. O que é o plural irregular? São aqueles substantivos em inglês que você precisa estar muito atento. Não que você não precise prestar atenção nos outros, é lógico que você precisa. Mas se você não conhecer esses substantivos, você vai ter a falsa impressão de que ele está no singular. Porque nós já temos em mente aquela ideia de que precisamos ter o S, né, para que seja plural. E não. Por exemplo, se você não conhecer o substantivo people, se você não souber o que ele significa, o que você vai achar? Que você tem um substantivo no singular. E não.
é o plural de person. É o mesmo caso de children. Olha lá, child. Então fique atento aos plurais irregulares. E ainda temos uma outra situação. Alguns substantivos você usa a mesma forma no singular e no plural. Coloquei ali alguns exemplos, mas tem um ali que é muito comum, é um substantivo muito comum que é fish, e ele você vai usá-lo ali, é a mesma forma do singular, você vai usar no plural. Alguns substantivos só existem no singular, embora terminem em S. Olha lá, news. Outros substantivos parecem estar no singular, mas são sempre usados com o verbo no plural. Novamente coloquei people ali, tá certo? Preste atenção. Polish. Ó, the Polish are. Ó, usei o verbo no plural, ok? Algumas palavras só existem no plural e sempre concordam com verbos no plural. As mais usadas, coloquei algumas ali, existem outras, mas separei ali as mais usadas para vocês. My clothes are, ó, verbo no plural, ok? Substantivos que indicam nomes de vestimentas ou objetos com duas partes iguais só existem no plural. Olha lá, glasses, jeans, shorts, ok? My glasses are, jeans are expensive. Então, fique atento a esses substantivos também, porque quando eles aparecem dentro de uma oração, dentro de uma frase, se você não estiver atento, você acaba cometendo esses erros. Com esses substantivos também pode ser usada a expressão a pair of, ok? I need a new pair of jeans. Substantivos coletivos podem ser seguidos de verbos no singular ou no plural, tanto faz. As duas possibilidades estão corretas. Olha lá. His family is very big. His family are all very tall. Tá certo? Substantivos contáveis. Em inglês, a maioria dos substantivos ela é contável. Eles podem ser usados tanto no singular quanto no plural. Eu fiz essa observação lá no comecinho com vocês, tá certo? Todos aqueles substantivos que forem contáveis, eu vou poder flexionar no singular e no plural. E os substantivos incontáveis? Com eles, a situação é diferente. Alguns substantivos são incontáveis e só podem ser usados no singular. Water, food, money. Então, fique atento. Substantivos incontáveis frequentemente indicam substâncias, olha lá, food, qualidades humanas, courage, atividades, help, ideias abstratas, build, ok? Bom, substantivos contáveis podem ser precedidos por artigos indefinidos ou definidos. Acho importante lembrar isso com vocês. Podemos usar a ou am ou the. E substantivos incontáveis podem ser precedidos por uma outra situação. Olha lá, the, some, any, much, a piece of, a lot of, a bottle of. Então, eu tenho outras expressões para acompanhar esses substantivos incontáveis. Olha lá. He doesn't have much money. Tá certo? Bom, falamos um pouquinho sobre esses substantivos, sobre o plural desses substantivos. Tem algumas regrinhas, mas não é difícil. Conforme nós formos exercitando, você vai memorizando todas essas regras, ok? Faça todas as atividades do capítulo 10 e já sabe. Se tiver alguma dúvida, é só chamar. Tudo bem? Tenham uma excelente semana. Cuidem-se. Um grande beijo. Fiquem com Deus.